Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui louvando ao Senhor, bendizendo e engrandecendo o seu nome. Amém? Seja bem-vindo nessa noite para adorar a Deus, que você possa oferecer o teu culto racional. Que façamos isso com alegria do nosso coração, porque Deus espera de cada um de nós que ofereçamos a Ele o nosso culto individual. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças neste momento, pela tua presença aqui neste lugar, em nosso meio. Te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, o nome que é digno de ser honrado, adorado, exaltado, este nome que é sobre todo nome espalhado na face da terra. Deus querido, toma agora o primeiro lugar aqui, Senhor, nesta adoração. Receba, Senhor amado, ó Deus, o nosso culto, Senhor, para que tudo seja de acordo com a tua vontade. Nós te convidamos, fique à vontade entre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero começar com uma meditação da palavra de Deus. E eu quero falar algo muito importante para cada um de nós, porque o Senhor nos chamou para sermos um vaso. Nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. E eu gostaria de compartilhar com você nesse momento esta palavra que encontra-se em Jeremias 18. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para estarmos fazendo uma leitura de alguns versículos. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava aqui falando a Jeremias, para que ele queria revelar algo muito especial a Jeremias. Então ele falou: levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque quando Deus quer falar com o homem, nós temos que descer para ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso, do Deus que é o oleiro. Ele é o próprio oleiro. É Ele quem molda o barro. É Ele que faz cada barro, cada vaso, de acordo com a sua vontade. Então ele fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Amados, isso aqui já, só nesse versículo aqui, nós já podemos ter uma noção do que é ser servo de Deus, do que é ser um vaso, do que é ser uma argila. Nós somos argilas. E como argila nós temos várias espécies de argilas, né? Nós sabemos que existem várias espécies de argila. E argila é resistente. É aquela que é mais difícil de ser trabalhada. Quem é oleiro sabe muito bem como isso funciona. Tem que escolher uma argila de qualidade, né? E vários tipos de argila existem. Argila mais resistente, argila mais maleável, uma argila mais de uma qualidade melhor, outra de mais inferior, mas todos nós somos considerados como o barro na mão do oleiro. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Só que nesse versículo, amados, nós já podemos entender que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que descer. Se nós estamos prostrados, nós temos que nos colocar de pé. Não como uma altivez diante de Deus, não. Porque Deus não fala com o homem quando o homem está de qualquer maneira, quando o homem está relaxado, quando o homem está deitado, quando o homem se põe de pé, ele está pronto a ouvir. Mas ele se põe de pé, mas tem que descer. Porque é assim que o servo de Deus tem que ser. Tem que descer em humilhação. E descer a casa do oleiro significa descer à presença de Deus. Porque o oleiro, ele está trabalhando, ele vai trabalhar nesta argila, ele vai fazer com que essa argila seja moldada segundo a sua própria vontade. Então, quando Deus fala para Jeremias: desce
a casa do oleiro. Nós precisamos descer. Você desce à casa do oleiro, você se prostra diante do Senhor para Deus falar contigo, porque muitas vezes nós falamos, Deus não fala comigo. Por quê, amados? Por que Deus fala com um e não fala com o outro? Deus, Ele é Deus, Ele quer se relacionar sempre com o homem. Mas o homem está pronto para ouvir a voz de Deus, porque é aquela argila que não desce, que não se humilha, é aquela argila, né, imponente, né, que está ali sempre pronto. Não, eu já sei de tudo, eu conheço a palavra de Deus, eu não preciso ouvir porque Deus já fala comigo. Então essa argila resistente, ela também vai ser trabalhada, porque na mão do Deus Todo-Poderoso, que é o oleiro, ele vai sim, se ele tiver que amassar essa argila, ele vai amassar, né? Ele vai tirar essa altivez, essa imponência, não é? Então Deus fala, desce à casa do oleiro, esteja pronto a ouvir a voz de Deus, seja humilde na presença do Senhor. Quando alguém falar algo da palavra de Deus, da parte de Deus, não se coloque como superior, achando que já sabe de tudo, de todas as coisas. Não, nós não sabemos de todas as coisas, estamos aprendendo. Na casa do oleiro é lugar de aprendizado, é onde nós estamos ali para aprender aquilo que o oleiro tem para nos ensinar. E Jeremias estava ali ouvindo a voz de Deus, e quando ele desceu à casa do oleiro, ele viu aquele oleiro preparando na roda ali daquele, onde ele faz o vaso de barro, né? Aquele vaso quebrou na mão daquele oleiro. Só que aquele oleiro não jogou aquele vaso fora. Ele amassou novamente, né? Colocou a água ali para ficar uma argila mais maleável, e ele refez esse vaso. Quem é que faz isso, amados? Senão o nosso Deus. O nosso Deus é o oleiro. E muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Às vezes chegamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, tão quebrado, não é isso? Tantas aflições, com tantas adversidades que vivemos, e quantas pessoas chegam quebrados, arrebentados na presença de Deus. E Deus, Ele é oleiro, Ele é o Deus que trata, é o Deus que amassa a argila. Mas quando Ele amassa com cuidado. Ele amassa com cuidado, Ele amassa de forma de que você não vai chorar, você não vai sentir a dor, porque você está sendo quebrado para ser tratado. E é assim que Deus fez nesse vaso, mostrando a Jeremias. Jeremias, olha aqui, esse é o oleiro. Veja o que ele está fazendo, veja como ele está trabalhando, veja o que acontece. Porque muitas vezes o vaso, ele precisa ser quebrado para ser tratado. Porque Deus, ele não coloca remendo. Ele não coloca remendo, ele faz tudo novo. E é assim que ele fez comigo, é assim que ele fez com você. E é assim que ele faz com todos aqueles que se apresentam a ele, que se achegam a ele. Então Deus é o oleiro. E Deus fala aqui no versículo 4, como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Deus transforma a nossa vida. Deus transforma o nosso coração. Deus, ele não vai permitir que tenhamos nenhum reflexo do passado. Ele vai restaurar a nossa vida, ele vai restaurar o nosso caráter, ele vai moldar tudo conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Deus sabe o que é melhor para você. Você às vezes fica questionando, querendo ser de um jeito, querendo ser como a outra pessoa é. Não, Deus fez você. Deus fez você do jeito que Ele quis. E se precisa melhorar alguma coisa, quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque nós precisamos sim ser tratados, precisamos ser moldados, transformados. E quem só pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus, amado. E ele fala aqui, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus estava mostrando aqui para Jeremias que ele poderia também fazer. Como aquele oleiro estava trabalhando naquela argila, Deus queria fazer no povo de Israel. E nos nossos dias, Deus quer fazer também nas nossas vidas e na vida de muitos que ainda estão resistindo à voz do Espírito Santo. Muitas argilas ainda estão resistentes com algumas impurezas,
com algumas sujeiras, mas Deus, ele pode fazer dessa argila resistente se tornar uma argila maleável, para ser um vaso de honra na casa do Senhor, para ser um vaso que vai ser usado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, um vaso cheio do seu óleo precioso, deste azeite. Quem é este azeite? É o Espírito Santo de Deus, aleluia. E Deus quer fazer de você também um vaso cheio da unção, cheio da sua glória. Você não vai ser um vaso para enfeitar um ambiente, não. Deus quer que você seja um vaso para ser usado, que ele possa derramar o seu azeite e esse azeite não vai vazar, porque não tem imperfeição, não tem rachadura. Porque quando Deus faz, quando o homem permite Deus trabalhar na sua vida, ele faz perfeito. Como eu falei, Deus não faz remendo, Deus não coloca remendo. Sabe o que acontece? Existe um fato muito interessante, né? E eu quero compartilhar com você. Quando fala-se do vaso, né, lá mesmo em Israel, o hábito deles, o costume deles é usar vasos de barros, né, vasos de porcelana. Então, quando um comerciante ia comprar um vaso, ele examinava com detalhes aquele vaso, porque um comerciante, ele sabia quando aquele vaso estava remendado. Então, quando aquele vaso estava remendado, que ele sofreu algum dano, e aquele olheiro, para poder passar à frente aquele vaso, ele passava ali cera. Ele passava cera naquele vaso, né? Para poder, e ali ele retocava com a sua pintura direitinho, para poder vender aquele barro, aquele vaso, mesmo ele danificado. Porque o olheiro não queria levar prejuízo. E por isso que a palavra sinceridade vem disso, sem cera. O vaso perfeito, ele não pode ser maquiado. O vaso perfeito que foi feito pela mão do Deus Todo-Poderoso, ele não tem defeito, ele não vai ter nenhuma emenda. Porque o Senhor, quando fez a tua vida, quando Ele molda a tua vida, Ele molda da maneira que você vai estar pronto para receber o óleo, o azeite que Deus tem para derramar na tua vida. Então você precisa ser sincero, sem cera. E é assim que Deus fazia e é assim que Deus faz. E Deus vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Não existe argila resistente que o nosso Deus não possa moldar, não possa transformar num vaso de honra. E se você é um vaso, seja um vaso de honra, glorificando o nome do Senhor. Você é um vaso de barro, nós somos um vaso de barro nas mãos do olheiro. A cada momento, cada etapa da nossa vida que muitas vezes a gente passa e etapas muito difíceis, o Senhor, ele vai nos moldando, ele vai tratando da nossa vida. Mas não seja um vaso quebrado. Não pensemos nós que vamos ser usados por Deus sendo um vaso quebrado, né? É aquele crente que acha que é crente, que fala da palavra de Deus, mas o testemunho não está realmente condizendo com a sua vida, com a palavra de Deus. Então não seja um vaso, não se engane, não seja um vaso quebrado, remendado. Queira ser um vaso de barro na mão do olheiro, mas um vaso que vai trazer para as pessoas que estão à tua volta, elas sejam banhadas com azeite, elas sejam renovadas através da tua vida. Sabe por quê? Porque nós temos que ser um vaso não somente cheio, mas transbordante. O que significa isso? Quando transborda, ele escorre. E quando escorre, vai alcançar outras vidas, outras pessoas. Amém? Você quer ser um vaso de honra nas mãos do olheiro? E você que ainda está resistindo à voz do Espírito Santo, o que está faltando para você deixar o olheiro te amassar? Muitas vezes, quando Deus amassa, né, a gente chora um pouco, mas é para o nosso bem, porque Deus, ele não quer o mal do ser humano. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas nós não temos que entender, só temos que aceitar, porque tudo que Deus faz é bom. Você pretende ser um vaso de honra nas mãos do olheiro?
Deixa Deus te usar, deixa Deus te amassar. Desce à casa do oleiro, pede perdão ao Senhor pelos teus erros, pelas tuas faltas. Deixa o oleiro tratar. E uma coisa muito importante, amados, que nós nos enganamos quando achamos que esta mudança ela começa por fora, na nossa vestimenta, no nosso modo de vestir, de andar. Não, amado. Essa mudança ela começa de dentro para fora, porque não é o exterior, é o que vai falar que realmente nós somos um vaso de honra nas mãos do oleiro, mas são as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, o nosso caráter transformado, a nossa personalidade sendo moldada pela mão do oleiro. Tudo aquilo que nós fazíamos no passado, o Senhor sabe o que precisa ser mudado, Ele sabe o que precisa ser transformado. Então deixa o oleiro tratar da tua vida, deixa o oleiro tratar do teu interior, do teu coração. Não queira você fazer algo forçado, que lá na frente você não vai conseguir levar adiante. Não faça nada que as pessoas estejam falando para você fazer, que você tem que mudar isso, mudar aquilo. Não. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa o oleiro te transformar. Deixa o oleiro fazer como ele fez aqui, como ele falou aqui com Jeremias. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. É o oleiro que sabe. Ele é o profissional, aqui no caso. Mas o Senhor, ele é o Criador, foi Ele quem te criou. Então Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você precisa, aonde precisa ser mudado e transformado. Amém? Você aceita esta mudança pela mão do oleiro? Você permite que o Espírito Santo de Deus trate da tua vida, trate do teu coração, trate do teu interior, para que você seja um vaso de honra, não um vaso de desonra. Não seja um crente que dê mau testemunho. E você que também ainda está resistindo, uma argila resistente, deixa o Espírito Santo de Deus te moldar, deixa Ele te tratar. Só Ele sabe o que é melhor para você. Amém? E o momento é esse. O momento é esse. O momento é agora, do Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Peço, Senhor, quebra-me ser um vaso novo nas mãos do oleiro, ore agora em nome de Jesus. Peça ao Senhor para que sonde a tua vida e possa ver as imperfeições,
Você sabe, eu sei aonde está a nossa imperfeição. Nós sabemos, amados. Peço ao Senhor para que quebre a tua vida e faça de novo. Que Ele possa fazer da forma que Ele deseja, que Ele acha melhor. Não adianta as pessoas nos elogiarem. Não adianta as pessoas acharem que nós somos perfeitos. Quando nós sabemos que temos defeitos. Quando nós sabemos que há imperfeições em nós ainda. Que precisam ser tratadas. Que precisam ser tiradas. Todas as impurezas. E que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus. Senhor, faça de mim um vaso novo, como Tu queres, Senhor. Um vaso novo, como Tu queres. Como Tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Desça à casa do oleiro, porque ele vai cuidar de você. E você vai ver como a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, de forma que você vai exaltar o nome do Senhor, de forma que você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, e muitas vidas serão também regadas com este azeite que vai transbordar, que vai sair da tua vida e vai tocar essas pessoas. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido e amado, nós te glorificamos nesse momento, te exaltamos e pedimos, meu Deus, que o Senhor trate de nós, tira as impurezas. Senhor, não queremos ser uma argila resistente, queremos ser uma argila, meu Deus, que o Senhor possa usar, possa amassar, possa moldar de acordo com a tua vontade. E eu declaro, meu Deus querido, que aqueles que estão, ó Deus, nesse momento, Pai, passando, Deus querido, por algum momento difícil e às vezes não está entendendo que a mão do olheiro que está tratando, que está cuidando, meu Deus, que essa pessoa possa estar recebendo o refrigério na sua alma e sendo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, e creia que você é um vaso na mão do oleiro. E quando doer, quando você chorar, saiba que é Deus tratando, saiba que é Deus curando também as suas feridas, é Deus passando bálsamo, é Deus lubrificando essa argila para que ela não venha a ser uma argila frágil. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e no domingo às 18 horas te aguardamos para adorarmos juntos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a tua vida, meu amado irmão, sobre a tua vida, minha amada irmã, sobre a tua casa, a tua família, teu trabalho, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e também sobre todo o povo de Israel. E aquele que crê, diga bem forte, amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.